Parou a gravação? Parou? Estamos nos finalmente, graças a Deus, estava todo mundo aqui já doido para começar Romanos, para estudar Romanos. Irmão, aí eu fiz a anotação aqui, engraçado que eu não estou achando minha anotação, que eu estava estudando, anotei só uns pontinhos de recapitulação. Interessante. Anotei, acho que foi em outro livro mesmo, não foi nesse aqui não. Enfim. O capítulo 27, a gente vai iniciar, eu vou falar hoje do 26, né? Então é até bom que eu pincelo aqui mais rapidamente, que o 25, Jefferson falou, segunda-feira passada, né? Que Paulo estava lá preso, Paulo estava na mão de Félix, né? Félix saiu, depois foi para a mão de Festo. E o engraçado é que... Certo. Sim. E o engraçado é que Félix e Festo, todos os dois usaram o mesmo expediente da politicagem, né? Engraçado é que queriam matar Paulo. Aí Félix, Festo, agora que é o outro governador que substituiu Félix, querendo agradar os judeus, né? Ele chegou e falou: você não quer ser julgado lá em Jerusalém? Porque sabia que os judeus, é lógico que ele sabia que Paulo era inocente, e os judeus queriam matar Paulo. Ele, querendo agradar os judeus, né? Querendo agradar os judeus, ele pegou e pediu para fazer isso lá em Jerusalém. Só que Paulo, Paulo foi assim: você sabe que eu não estou errado, eu não devo nada aos judeus, né? Eu não tenho um crime, não faz sentido eu ir para o Sinédrio ser julgado se eu não cometi nenhum crime contra os judeus, né? Então Paulo ele tinha várias acusações, tinha 3 acusações, que era contra César, contra o templo e contra a tradição judaica, se eu não estiver errando os 3 pontos, que era a acusação de Paulo. Então Paulo ele foi provar, usou do argumento dele, e mais uma vez o que fica claro aqui na exposição de Paulo, é porque Paulo era um homem muito firme. Paulo era um homem que com certeza não gostava de enrolação, ia logo no ponto. É aquele homem que não gosta de... Sabe aquela pessoa, Martim, que não gosta de desonestidade, que sente nojo com desonestidade, com conversa fiada? Porque os 2 governadores que Paulo foi e teve encontro com ele, vieram tudo com conversa fiada. Aquela conversa mole, sabe? Política, aquela conversa que não vale nada. O segundo governador, ele também veio com essa mesma conversa, com essa mesma politicagem. Aí Paulo viu, quando Paulo percebeu que Festo não tava para nada mesmo, para resolver o problema dele, aí ele usou de um direito constitucional romano, que é: eu apelo para César, né? O próprio Agripa, lá na frente, falou que se Paulo não tivesse falado apelo para César, ele poderia sair dali solto. Mas eu imagino, será? Né? Será que se ele saísse dali já não teriam matado ele? Porque Paulo deixou claro, Paulo era firme: eu não estou com medo de morrer não, entendeu? Eu não estou preocupado. E Paulo, lembrando que Paulo já sabia, por orientação de Deus, que ele tinha que ir para Roma. Não era o plano de Deus que ele morresse em Jerusalém, em nenhum outro lugar. Ele tinha que ir para Roma. Então isso aí foi mais ou menos, eu tinha colocado mais algumas anotações, pouca coisa. E lembrando, irmão, que Agripa II, que Jefferson até falou dele, foi o último, né? O último dos herodianos, né? O primeiro, Herodes Grande, o que construiu o templo, o que deixou Cesareia aquela luxo todo. O segundo, que é o Antipas, né? Que foi o que matou João Batista, né? Lembrando que o Herodes o Grande foi quem matou as crianças, né? Na época da perseguição quando Jesus nasceu. Teve o Herodes Antipas, que matou João Batista. Teve o primeiro Agripa, que foi o que morreu com comida de bicho. E agora esse, que chegou a relatar para Paulo que você quase me fez um cristão, né? Com o seu discurso, que ele disse que Paulo estava ficando doido com muitas letras, né? Pela pregação de Paulo. Então é sobre isso que a gente vai falar agora no capítulo 26, que eu vou só correr aqui rapidinho para passar para vocês. Aí eu vou pular aqui todinho, irmãos. Eu fiz essa introdução, não vou falar do versículo do 1 ao 18, eu não vou falar. Por quê? Aqui, irmão, é a 3ª vez em Atos que Paulo fala do seu testemunho. O primeiro foi no capítulo 9, que foi no período da conversão mesmo. O segundo foi no 22, que foi no Sinédrio. E agora ele falando aí para Agripa II, certo? Então,
como a gente tem muito para falar para frente, tem muita coisa para falar, 3 capítulos, então não precisa. Quem quiser ver, né, dá uma olhadinha, né, que é o mesmo testemunho, Paulo falando que ele era fariseu da seita mais severa do judaísmo, falando da transformação dele, e ainda questionou Agripa e falou assim: você crê nos profetas? Perguntou, né? E ele sabia que Agripa cria nos profetas, né? Então eu vou logo pular aqui para o 19, certo? Que diz assim: pelo que o rei Agripa não fui desobediente à vista celestial. Lembrando que eu pulei para o 19 e Paulo discursou o seu testemunho para Agripa, para mostrar que era, porque Agripa, lembre que ele era quem era o líder dos judeus ali, os herodianos, então ele conhecia a tradição judaica, então não tinha que ficar enrolando. Ele diz assim: eu não desobedeci à visão celestial. Ele diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Paulo, eu só estou cumprindo a missão, entendeu? Quando fala de arrependimento, eu lembro de João Batista, né? Que aterrorizou Antipas, e Antipas morria de medo dele quando falava de pecado, né? Aí diz assim: por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Qual é a acusação? Mais uma vez no capítulo fala que eles não trouxeram prova nenhuma. A gente falou no capítulo 25, no 24, né, que o 25 foi Jefferson, que trouxe um advogado experiente, de primeira, Tértulo, e ele não trouxe nada, só trouxe palavras, entendeu? E aí ficou: por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Verdade, Paulo não estava usando de demagogia ali, ele realmente estava dando continuidade ao projeto de Deus que existia antes de Cristo também. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar-lhe a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas, lembrando que Paulo falou para Agripa e com sua esposa Berenice, né? Eles estavam lá ouvindo. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, né, que foi o segundo governador, foi o governador que veio depois de Félix, o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Eu fico imaginando, Jocelyn, se isso foi uma bronca, se foi um sarcasmo, né, se foi uma tiração de onda, ou se foi uma reação de medo. Porque tem gente que age de várias formas, né? Tem um que fala assim: você está ficando doido, né? Mas na realidade ele foi impactado com aquela mensagem. E aí diz assim: Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. A Festo ele chamou de, no caso aqui, perdão, eu estou falando aqui, eu troquei as bolas, ainda está com Festo. Eu estava pulando para a Agripa não vai ser nem comigo, a Agripa vai ser aqui com, cadê? Com o Jeff, ainda está em Festo, tá certo? Festo ainda é o político, perdão. Aí ele fala: Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo que digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Olha só a firmeza de Paulo. Paulo tipo assim, chegou e falou assim: você sabe que o que eu estou falando é verdade, por que você está com essa conversa agora? Um exemplo assim, né? Não tem para quê? Aí ele diz assim: por quando nada se passou em algum lugar escondido, não tem nada oculto do que eu fiz, você sabe que eu estou falando a verdade. Paulo já estava perdendo a paciência com ele. Aí diz assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Rapaz, sim, está certo, porque eu estava trocando aqui, na realidade, porque eu pulei o versículo, aí me enrolei, porque Festo interrompeu, porque Festo levou, na realidade Agripa visitou o governador Festo, e Agripa quis conhecer Paulo. Festo contou a situação de Paulo, né? Vamos organizar aqui esse tumulto que eu fiz agora. O que aconteceu? Paulo foi para Festo, contou a situação do julgamento. Agripa, que era superior, que era um rei superior ali da Judéia, superior a Festo,
visitou ali Festo. E Festo contou a situação de Paulo. Agripa se interessou para ouvir a versão de Paulo. Então ele estava realmente na frente de Agripa, mas Festo também estava presente. Talvez, Jocelyn, ele deu essa falada agora que ele estava louco, talvez porque ele se sentiu até talvez constrangido. Pode até ser que ele possa ter se sentido constrangido na frente de Agripa, que era um superior, né? Para usar o argumento dele, porque na realidade o que Festo queria era que Paulo aceitasse ir para Jerusalém e não fosse mais adiante com esse negócio, entendeu? Aí aqui vamos, então pronto. Acreditas, no 27, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas, porque Agripa era como fosse o rei dos judeus, ele sabia da tradição judaica e da tradição dos hebreus, né? E dos judeus. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Será que a pregação não foi boa? Não foi bem feita, né? E não se sabe, né? E eu estava até olhando também de novo, eu gosto muito de ver Hernando Dias Lopes, que ele faz uma... entender assim, quase como essa fala daqui, quase como um deboche. Ele é debochado, Paulo. É verdade. Não foi assim que a palavra estava penetrando, mas como um deboche. Como dizer assim, as suas palavras quase me convencem. Mas foi um deboche, não isso. Foi uma assim... que ele estava performando. Não, mas é verdade, soa mais como um deboche aqui. Deboche. Mas sabe o que, Marquinhos? Que eu posso dizer? É porque às vezes a palavra ela convence também. Por exemplo, como eu falei, Antipas tinha medo de João Batista. Mas no caso do diário que ele já vinha reprovando as coisas de falar, foi deboche. A gente não fala de conversão desse povo. Mas olha só, por que será que Deus insistiu que eles fossem até Roma, por exemplo? Tinha que, de uma certa forma, tinha que impactar os grandes, né? Porque de certa forma, eu não digo assim, a preocupação de Deus em si é você ter chegar ao conhecimento da palavra. É. Porque assim, mesmo Deus já sabendo quem vai ou não se converter, mas Deus sempre. Mesmo Deus sabendo quem vai ou não se converter, mas Deus sempre vai dar a oportunidade da pessoa ter o conhecimento para ele não ter de que se justificar. Não, eu não aceitei porque eu não. Por isso que a Bíblia diz que ninguém irá justificar diante de Deus aqui, não sei o que, entendeu? Ninguém. Mas nós bem sabemos que não tinha na linguagem judaica essa questão de pontuação, não é verdade? Mas segundo estudiosos, e a pontuação que está aqui é uma exclamação. Então, é algo que literalmente ele fez, por pouco você não me convence. Embora que não tinha um tom de deboche, mas ele estava assim realmente quase cedendo. Eu também acho, de uma certa forma. Porque Paulo jogou ele contra a parede. Você sabe da história, você conhece isso. Você sabe do que eu estou falando. E ele juntando as peçazinhas, ele tem razão. Então quase que ele me consegue. Então para não perder o pedestal, ele usou desse artifício de interromper e tocar nesse assunto. Mas é uma exclamação. Ele realmente fica surpreso com toda aquela história fazendo sentido diante dele. E lembrando que Paulo só estava diante de Agripa por interesse de Agripa. Isso. Não foi porque Paulo não ia para ele, foi ele que quis conhecer Paulo e ouvir a versão de Paulo. Então pode ter essa versão também. Realmente pelo texto, cabe uma zombaria? Cabe. Às vezes pode parecer uma zombaria. Mas aí quando eu estou lendo, eu fico nessa dúvida. Rapaz, eu acho, parece uma zombaria. Mas eu acho que realmente ele foi tocado por aquela pregação. É a mulher de Agripa que é judia? É ela? Era foi a mulher de Félix, não? Félix? A mulher de Félix é que era judia. Se não me engano é. Porque ele indaga aqui, creste nos profetas, ou Agripa? Bem sei eu que você crê. Qual é a relação de Agripa aí com... É porque Agripa parece que ele vem na descendência de Esaú. E eles se juntaram com os judeus, eles não são da descendência de judeus. Aí eles se filiaram aos judeus e eles... Por que ele conhece? Por que ele conhece a tradição judaica? Porque, imagine, os herodianos já vinham administrando os judeus há muitos anos. Há muito tempo, sabe? Eles conhecem essa história. Conhecem tudo, a tradição, e eles creem, assim, eles são tipo amigos do judeu, mas os judeus tinham ódio deles. Mas eles tipo aqueles caras que dizem assim, eu respeito, porque eles eram intermediários entre os judeus, entre Roma e os judeus. Mas os judeus não queriam saber dos herodianos, não, tinha nojo deles. É questão da do politicamente correto. Exatamente. Exatamente. Eles conheciam politicamente a tradição, e de uma certa forma ainda criam. Mas eles eram pagãos também, eles tinham todo o paganismo. Não é que eles eram judeus. Não, judeus eles não eram, não. Nem convertido. Nem convertido. Aí aqui diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito
não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Provavelmente nele, né? Eu desejo que vocês ficassem como a mim, só não desejo que vocês estejam como eu, assim, presos, né? Então, assim, Paulo continuou. Estou terminando já, graças a Deus. Aqui vai dar para passar para vocês aí, continuarem. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, que era a esposa, né, de Agripa, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Era o óbvio. Sabe quando você vê uma pessoa que não tinha nada de crime, você vê... E outra coisa, gente, político, gente ruim conhece gente ruim. Então, presta atenção, tanto Félix como Festo eram políticos, eles sabiam que aqueles judeus, aqueles saduceus que subiram para detonar Paulo, eles sabiam que aquele povo não era honesto. Mas a conversa ali era na política, suja. Então ninguém ali, eles sabiam que era desonesto com desonesto. O único honesto ali era Paulo. Entendeu? Aí aqui diz assim: então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Tá certo? E aqui eu termino, para dar crédito, eu sempre estouro o tempo, para passar para o irmão Jocelon, Jefferson, para continuar aí essa história maravilhosa. Já. Foi rápido. Dessa vez eu paguei meus histórias. Embora que o capítulo 27 ele seja pouco extenso, mas é mais uma narrativa do apóstolo Paulo na sua missão de ir até... Na sua última viagem, né? Sua última viagem, exatamente. De ir até Roma, né? Então, obviamente que eu posso ler alguns versículos aqui, mas eu acho que a gente pode pegar tirar alguns pontos importantes dessa questão aqui. Como o cara bem frisou, que Agripa, ele reconhece que em Paulo tem uma culpa, só que ele mesmo fala, como ele apelou para César, então ele deve ir para César. E o capítulo 27 vai narrar exatamente isso, né? Essa viagem do apóstolo Paulo rumo ali a Roma, né? Só que o que acontece, irmãos? Há alguns obstáculos, podemos dizer assim, né? Há algumas intempéries que o apóstolo Paulo enfrenta nessa sua viagem a Roma, que a gente vê ao longo do livro de Atos, que não é novidade, né? Intempéries, problemas, obstáculos na vida do apóstolo Paulo foi o que mais ele enfrentou, e aqui durante essa viagem não seria diferente, né? E a gente pode até fazer uma analogia trazendo assim para a nossa vida cristã, né, das intempéries da vida, né? Quando o próprio Jesus ele fala que no mundo tem as aflições, mas tem bom ânimo. Então, isso que acontece na vida de Paulo, talvez na nossa vida não aconteça de forma específica como a dele, né? Sofrer quase não, ele acaba sofrendo naufrágio. Mas a gente no nosso dia a dia, no cotidiano, na nossa caminhada cristã, encontramos diversos obstáculos. E eu tenho certeza que todos nós, se pudéssemos falar dos obstáculos que nós enfrentamos, cada um de nós teríamos alguma coisa para falar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Então o apóstolo Paulo, ele sai rumo à Itália, e ele chega em determinado local, acho que em um porto chamado Bons Portos. E aí ele diz o seguinte: olha, é melhor não partir, porque se a gente partir nós vamos encontrar dificuldades, tanto para o navio quanto para as nossas vidas. Diz o texto que a pessoa, o capitão que tomava conta ali dos presos, diz o texto que ele cria mais no próprio piloto do que no apóstolo Paulo. Só que quando a gente vai olhando a narrativa do capítulo 7, a gente vai ver que isso ele vai mudar, né? Ele começa acreditando mais no piloto, mas depois... Já bem-vindo, fique à vontade. Depois ele acaba dando crédito ao apóstolo Paulo.
Então eles começam a ir rumo a Roma e eles passam por uma grande tempestade. Só que o apóstolo Paulo, lá por volta do versículo 20, 21, que eles estavam passando por essa turbulência, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa, ó, já são 14º dia, que vocês estão sem comer, e vocês deveriam comer, que é até bom para a saúde de vocês. E aí o apóstolo Paulo disse que os tripulantes não temessem, porque um anjo do Senhor apareceu durante a noite, afirmando que o apóstolo Paulo chegaria ao seu objetivo, né, que a gente vê que nos versículos capítulos 26, 25, 24, a gente vê que o próprio Deus disse que o apóstolo Paulo seria uma testemunha e iria para Roma, e o anjo do Senhor aparece ao apóstolo Paulo, confirmando mais uma vez. Daí o apóstolo Paulo, ele narra essa experiência, de que o anjo apareceu e que o anjo dá também a vida daquelas pessoas que estão ali com o apóstolo Paulo para que chegasse até Roma. Mas mais uma vez o que a gente vê é exatamente isso. Porque às vezes a gente fica nesse dilema. Crer naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, ou naquilo que os nossos olhos estão enxergando. Porque já havia alguns dias que eles estavam passando por essa tempestade. E tudo indicava, humanamente falando, né, que ninguém ia se salvar. E de fato ninguém se salvaria se Deus não intervisse. E de fato ninguém se salvaria. Então não era só um temor assim superficial, era algo que estava a risco mesmo a vida dele ali. E muitas vezes a gente se coloca nesse dilema na nossa caminhada cristã, né? Aquilo que Deus prometeu com aquilo que nós estamos vivendo, com a nossa realidade. É por isso que o próprio apóstolo Paulo ele fala, ele traz aquele texto de Abacuque, né, que o justo ele vive pela fé. E ele traz isso não à toa, porque a vida do apóstolo Paulo, ela foi firmada nisso. A vida do apóstolo Paulo foi firmada nisso. Porque se nós firmamos a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, naquilo que nós sentimos ou naquilo que nós estamos vendo, nenhum de nós alcançamos o nosso objetivo. Porque há momentos que nós passamos que de fato, e é Deus que coloca isso, só nos resta a fé, cara. Não resta mais nada, só resta a fé. Porque de fato, tudo diz que não vai dar certo. Tudo diz ao contrário, e a nossa vista, lógico que a gente é ser humano, a gente realmente acha até que vai naufragar. Mas é importante a gente ter isso em mente, e se apegar naquilo que Deus falou. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, e o apóstolo Paulo estava no centro da vontade de Deus, por mais que algumas pessoas ainda não entendessem, ainda não parecesse, porque a gente pegar um homem, galera, que está preso, né, está indo para a Suprema Corte para ser julgado, e dizer que está no centro da vontade de Deus, esse evangelho que o apóstolo Paulo está vivendo aqui, hoje em dia soa como uma blasfêmia. Para aquele povo da época ele era um fracassado, um homem perdido. Para isso aí não tem mais jeito, né? Então, assim, mas ele esse estava no evangelho alto que da a gente missão. vê hoje, nesse evangelho de coach, nesse evangelho triunfalista, que você vai vencer tudo, que é só vitória, essa figura do apóstolo Paulo, eu acho que se ele pudesse, eles arrancavam isso, né? Porque isso não corrobora com a mensagem deles, que é só vitória, e a gente vê que não é só vitória. A vitória exatamente do crente é isso, é passar por cima dessas questões. Mas a vitória que se prega hoje é que você nem chega a ter isso. Você não chega a ter os obstáculos, a intempérie, as complicações, nas tribulações da vida. Só que isso não condiz com o que o próprio Jesus fala e com a vida dos apóstolos, com a vida da igreja. Então, esse evangelho triunfalista, que a sua vida é só vitória, que tudo vai dar certo, isso não tem respaldo na palavra. Isso não tem respaldo na vida dos apóstolos. Isso não teve respaldo na vida de Jesus. Isso não tem respaldo na igreja primitiva. Isso não tem respaldo na história da igreja. Então, assim, a gente precisa se atentar para esse fato. E é por isso que é importante, né, Cláudio, a gente está estudando isso do livro de Atos, para que a gente possa ver como começa a igreja, o que foi a igreja primitiva, para que a gente possa entender e para a gente possa voltar, ou tentar voltar para aquilo que de fato nós somos. Então, assim, isso vai acontecer. Então, muitas vezes nós vamos estar numa posição que aos nossos olhos não é de Deus, ou a gente na verdade, o que a gente vê aí não é nem tanto como foi, é como deve ser a igreja, né?
Isso, como deve isso é ser. importante. Isso é importante. A gente não pode tomar isso aí como foi a igreja. Mas isso aí, aplicando para nós dizer, como deve ser a igreja. A igreja deve ser assim. Sempre deixa no passado. Porque né? se a gente começar só a olhar assim como foi, a gente vai começar a venerar só quem? Exato. Paulo, tal, dentro aqui, vai dizer, grandes homens de Deus. Mas eu vou viver no pensamento deles, no que eles foram. É verdade. A igreja hoje é quem? Sou eu a igreja hoje. Então, como deve ser a igreja? Eu devo ser assim como igreja. Eu vou passar por isso como igreja. Essa é a trajetória da igreja. Tem que ser assim, o pensamento é esse. Eu tava Vamos falar também como foi, no sentido de que... Eu estou entendendo, foi, eu sei, mas eu como assim, foi que pra ser. Eu estou entendendo, mas eu não posso foi. aplicar isso para mim, para querer só pensar como ela foi e eu não querer aplicar ela. Né? Não, mas exatamente mas a gente vê hoje, para saber. a gente vê os muitos irmãos querer viver do que alguém foi, do que Paulo foi, do que João fez, entendeu? E ele esquece da responsabilidade dele como igreja. O navio E dele... aí que você acaba dizendo, não quer passar. Ele não entende que ele Não quer passar, quer criar outro evangelho, o evangelho de comunidade, o evangelho de bonança, o evangelho. Ele não quer esse evangelho aí. Esse evangelho aí foi para Paulo, foi para os discípulos. Para mim não, para mim é outro. Esse evangelho aí não é para mim não. Isso aí que ele mas tá isso falando aí é. Isso aí é o que é a igreja. A igreja é isso aí. Olha, eu tava comentando... É por isso que eu disse a história da igreja, não é só É. que a gente vem, quando a gente vem pegando a história da igreja, a gente sempre viu isso. Mas a gente prega o que João Batista passou, prega o que são muitos assim, mas quando Jesus vai permitir a gente passar como igreja, opa, tem a mesma coisa, só promete. Tá em pecado, não sei o que, não é crente, não sei uma coisa errada, entendeu? Quando a gente vê naquele irmão assim, porque eu passei um tempo, um cunhado da minha esposa, e eu vou dizer a você, pensa um homem de Deus, um camarada disposto a tudo na obra de Deus e para ajudar os outros, mas é um homem que eu fico, Jesus, esse irmão, desse jeito, é só nessa. Basta o tempo para eu compreender o processo, o propósito que Deus tem na vida dele. Como igreja, ele era necessário passar por aquilo, né? Eu estava meditando isso essa semana com minha mãe, porque tem uma tia nossa que ela tinha a sanguínea teoria. Minha mãe é cota, né? Cota. A gente tem que mostrar para o mundo a prosperidade, a riqueza, por exemplo, assim, que a gente está bem, que tem uma casa boa, tem um carro. O mundo precisa ver isso para poder ver que você é uma pessoa abençoada. Olha o nível do evangelho que está sendo ensinado. Não é em outra igreja não, isso vem na Assembleia de Deus. Aí, por exemplo, para ver, aí eu conversando com minha mãe, eu falei, isso aqui é um evangelho pobre. Esse é um evangelho pobre. Porque Deus, ele é o Deus que providencia. O evangelho de resultado em cima do que eu tenho. Onde é que tem alguma coisa, Martim, onde é que tem alguma coisa parecida na Bíblia ensinando nisso? Não tem lugar nenhum na Bíblia falando. A Bíblia não te garante em lugar, ela não te promete que vai te dar isso em lugar nenhum. Ela só diz que você tem que ser um bom trabalhador, tem que dar exemplo, tem que ser uma pessoa que não seja preguiçoso. Mas ele fala que ele é um Deus de providência, mas ele não diz que você tem que ser uma pessoa rica. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Tem pessoas que não sabem ser ricas. Tem pessoas que não sabem. Aí então o que acontece? A maioria, na verdade, não vai ser rica. Não vai ser. E a Bíblia não fala isso. Ainda não, tem que ser próximo. Aí o cara vai, passa os cultos, semana, vai na igreja dele. Terça, quinta, domingo. E o único propósito dele é reformar a casa dele, ter um carro e um bom emprego, mas Jesus está longe. Aí, então assim, isso aí que vocês estão falando aí é muito pertinente, porque tem muitos lugares e congregações da nossa igreja que está longe desse evangelho, porque abraçou essa teologia de uma prosperidade falsa, porque isso aí não é prosperidade, isso aí é escravidão. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? O problema é que a gente vive em uma vida de mão dupla. Quando as coisas é a meu favor, eu unifico a igreja. Quando é contra a minha, eu estou falando natureza humana, eu segrego a igreja. Como assim, Jocelyn? É muito bom dizer que eu sou crente, que vou para o céu, que pertenço à igreja. Mas que igreja? A corpo de Cristo? Porque realmente a igreja corpo de Cristo há sim uma prosperidade, é sim só vitória. Verdade. Mas só que a gente foca isso na outra via, a que nos convém. Isso. Porque nesse texto aí, Paulo disse que ia ter vitória. E ele diz, os que ficarem aqui eu garanto, vai morrer nenhum não. Agora se for embora, opa, peraí. Porque eu sei que o anjo me disse que vamos ter vitória. Ninguém ia morrer. Mas a vitória é o navio ficar intacto, não ter perdido carga e muitas outras coisas. A igreja de hoje é diferente. Quando eu digo que pertence à Assembleia de Deus,
eu segrego ela do corpo de Cristo e quero viver de acordo com a minha vitória, com a minha providência. E muitas vezes desprezo a provisão de Deus. Porque uma coisa é a provisão e outra coisa é a providência de Deus. Mas para a minha providência, ou seja, para a minha vitória, eu dispenso a provisão de Deus. A pergunta, exatamente, a pergunta é, o que é vitória? Porque ali estava dentro do plano de Deus, né? Sim. Deus todos iam ser salvos. Agora, para a pessoa para o evangelho pobre agora, porque teve uma missionária que eu vi na entrevista, que ela foi uma missionária lá que o cara era torturado. A vitória do crente, ele diz, tragada foi a morte. Isso, a igreja é vitoriosa. Agora isso é a vitória do crente. é a vitória. Só que, por exemplo, o conforto. Ninguém aqui é rico. Ninguém aqui é rico. Ninguém aqui é rico. E essa simbologia que acontece aqui, que o Moisés falou, da salvação da vida, é a simbologia da vida eterna. É isso. É como nada ficou intacto. Se perdeu tudo que para eles era precioso. Mas ficou o quê? A vida. A vida. Pode falar, irmão. Existe essa questão da teologia da prosperidade, Sim. né? Que veio, aí trouxe essa ideia de que você tem que ter muito dinheiro, tem que ficar rico. E aí você tira o foco do verdadeiro evangelho, né? Que é você sofrer por Cristo, porque Paulo falou também lá para Timóteo, né? Aquele que quer viver, né? Quer depositar seus sentimentos em Cristo, que é a piedade, deve sofrer, né? Você vai sofrer por Cristo, é diferente. É diferente. Uma coisa é sofrer por nada. Eu sofrer por nada. Por causa dos próprios problemas, né? Cristo, assim, eu estou sofrendo porque eu sou fiel a Jesus. Eu não neguei Jesus, estou sofrendo por causa disso. É o que Paulo está passando aí, né? Em Atos. Então, é essa a questão. Mas só que veio a questão do materialismo, né? Pregado pela teologia da prosperidade. Então, você tem que ter muita coisa material, tem que ficar muito rico, porque essa teologia trouxe isso, essa ideia. E se você não tiver isso, você não está em Cristo, você não tem a salvação, você está em pecado, mas não é isso. Na verdade não é, isso é um movimento teológico, né? Claro. Eu não sei se o senhor já estava aí na prova. Aí por isso que tem esse... Se ele estava... Mercenário faz muito uso disso. Muito. Você estava naquele... Não sei se você estava, se você já estava aqui em Fábio. Fui pregar um cara lá, acho que ele estava por aqui, alguém convidou ele para pregar lá na Polis. E acho que era de Goiás, uma coisa assim. E aí ele pega aquela passagem onde Jesus disse, aquele que deixar casa, filho, pai, filho, por amor de mim, nessa vida ganhar sempre existente e na outra vida eterna. Aí ele pega esse texto para dizer que Jesus estava prometendo casa, tudo de bom, dinheiro. Que absurdo. Esse é o evangelho da prosperidade, né? Mas que absurdo. Só pouca vergonha. O cara distorce, se empolga, começa a deturpar, né? Como é que o cara distorce o texto assim dessa Isso forma? tem um contexto para eu ter dito isso. Você estava não, né? Não estava não. Então assim, eu foi a primeira vez que eu saí numa pregação. Tem hora que a gente Eu não fiquei, porque assim, a pregação dele foi toda baseada nisso. E parece que eu estava numa igreja que a gente conhece. Se você não tem isso, era isso que se você não tem posses financeiros, você é um fracassado, você não é de Deus. Então assim, eu fiquei abismado, mesmo tendo o seu, eu me levantei e saí. Eu me levantei e saí. Para não ser convenido aqui, porque é um absurdo. Então assim, aí a gente vê isso muito hoje, né? A gente vê hoje, por exemplo, o Evangelho Coach, né? Que é o Evangelho que Deus te ama acima de qualquer coisa, que tudo é tudo muito bem. Então esses coaches, eles é muito... Meu irmão, você quer ver uma coisa? Pregador. Desconfie, de verdade mesmo, pregador. Que é amado pelo mundo, desconfie. Desconfie. O mundo não ama Jesus? Como é que vai amar uma pessoa que está pregando a Jesus, né? Ímpio, mudando, batendo palma para pregador. O mundo quer saber de Jesus. Desconfie. É complicado, isso é complicado. Desconfie. Então assim, são essas coisas que adentrou no nosso meio e que infelizmente, meio que está virando senso comum. Não estou falando nem só de igreja chamada do movimento pentecostal, eu estou falando do nosso meio. Aqui nesse trabalho que tem aqui para trás, aqui, as questões, sei lá, a gente tem uma vez só na segunda-feira de noite lá, banda tocando ali, pau zoando ali, esse capa da facção, tu acha que não tem nada envolvido não, para ele deixar quieto? Me diga só uma coisa, me diga só uma coisa. Só digo uma coisa, que quem se meter ali é expulso do bar, da casa. Quem reclamar com o trabalho santo que mora ali, sai. Mas esse fenômeno já existe até pesquisa na universidade. Igrejas, que eu não sei se é o caso aqui, igrejas evangélicas filiadas a facção criminosa, meu amigo. Aquele pastor famoso lá do Rio de Janeiro,
Esse é o nome dele, da igreja do que o povo veste uma capa. Tudo ali é amizade com facção, gente. A facção ela quer isso. A facção também tem uma política dele. Eles querem também controlar as igrejas também, Isso é bom, né, também você ter amizade com o povo. mas. Porque o que a facção quer? Ela quer conquistar a população. Porque conquistando a população você fica que. É um estado paralelo. É um estado paralelo ali. Eles querem a independência. Exatamente. Porque ele não quer o estado ali. O estado ali, que mais vai numa favela, a gente sabe que é a polícia. Então ele quer evitar de qualquer forma. Então como é que ele faz isso? Controla a população. Por isso que não pode ter briga, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Não porque ele preza pelo bem da população. Eu quando chego de cavalo aqui nas duas pernas assim, e os aviãozinhos voando assim, ó, passando para a mão. Isso nos deixa direito em pé porque eles têm a maneira de trabalhar e sabem como vocês falaram, como conquistar o povo. Eles dão o que é mais necessário hoje: pão e segurança. Eles têm. Se não for a memória, foi dito lá em casa hoje. São 20 caldeirões de sopa que eles distribuem toda segunda-feira. É muita comida. Nas terças. Nas terças. Realmente é distribuir mesmo. Então, é o que a população precisa. Nessa área aqui a gente não vê tanta violência, porque eles comandam isso. Então, um lugar que o povo se reúne, supostamente, para falar de Deus, o que é bom, opa, eu domino. Só que a Bíblia diz que não há nenhuma comunhão entre luz e treva. Tem alguma coisa errada aí nesse meio. Tem alguma coisa errada. Por mais que me perdoem aí o que eu estou falando, mas vejam só. Não tem como dizer, ainda que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa salvar um que vai lá dentro, possa curar um que vai lá necessitado com propósito de Deus, Deus pode operar? Pode. Mas pelo que a palavra diz, não é de Deus. Porque não há esse tipo de comunhão. Pelo que se comentam, pelo que se falam, e há indícios, eu não posso dizer porque eu tenho prova para isso. Mas pelos indícios, se for, não é de Deus, porque a Bíblia vai reprovar. Ponto final. Então eu preciso ficar com o que a Bíblia diz. Se o pastor visse essa questão aí, né, passar, ele tem que repreender na hora, né? Claro, é óbvio, é óbvio. Então dizer, ó, a gente não concorda com isso, então você tem que tomar uma decisão aí. Mas assim, se não viu, mas chega a ouvir, né? Entende? Não, mas o problema é, Chega a ouvir, né? mas o problema é a gente fala, porque eles mesmos comentam. E é outro ponto que a Bíblia reprova, que um rei não pode ser dividido. Então se há esse problema entre eles, que dá brecha para a gente falar, se não fosse, eles não comentassem. Mas esse problema sai de dentro deles, é eles que comentam. Interessante, por exemplo, a gente pegou, já que pegou o exemplo desse trabalho, você vê muitos descrentes lá. Só que o interessante é que esses descrentes não se convertem no Senhor. Eles passam anos até indo nesse trabalho e não se convertem. Por quê? Porque Converter é o quê? Eles não estão pregando nada ali. é isso, só há um movimento. Há um movimento. A gente sabe qual é o movimento. O Baden Lá não vai muito discreto não. Carro passando lá. Eu fui, Mas lá o que vai muito é pessoas E outra que dominação. você vai ver no dia a dia dele, ele não tem compromisso com. descrente também. Ele não tem pastor e nem tem compromisso com. Nem ela sabia, ela tem, tem cara, mesmo. tem não. Não tem compromisso não. Vai lá porque vai na busca da. Primeiro que tudo que a maioria lá daqueles povos ali, tudo parece que é assim, você tem que frequentar para receber sopa. Porque se não receber, parece que já vem buscar açúcar. Então, Não, eu acho que é evento frequentar também. isso. Eu acho que é evento, banda, música. Mas assim, é música e outra isso coisa. atrai. E hoje em dia, a população desse lado aí, a população do bairro desse, doente, desempregada, não sei o quê, vai atrás disso daí, né? Vai atrás de uma cura, de uma coisa. É pra isso, vai. Lá, infelizmente, vai. Foi, né? Ela vai vir. Vai vir? Olha, eu procuro me policiar para não apontar, para não acusar, mas aqui e acolá para as situações se confrontam. Por exemplo, como é que confrontar? Como é que está lá esse trabalho todo, esse tempo todo, e a gente não vê? Quem quer aceitar Jesus? Eu moro pertinho, e toda segunda-feira eu escuto. Eu não vejo esse tipo de coisa lá. Então, se não tem, está fora disso daqui. Porque a função do Evangelho é salvar. É tirar a pessoa do cativeiro das trevas e levar para a luz.
E se não é esse trabalho lá, trabalhar para quê? Sai aqui, repreende, joga fora, sai. Então dá a entender que esse tipo de coisa é frequente lá. Aí, onde fica a luz? É esse ponto que a gente fica confrontando, né? É complicado. Continuando aqui, irmãos. Como eu falei, o capítulo 7 é mais uma narrativa desse início de viagem. A gente fala da tempestade que alcança o apóstolo Paulo. Em uma determinada ocasião, um dos soldados... Não, rapidinho, só para fechar esse pensamento aqui. Sim. Fica à vontade. Fecha o pensamento sobre esse acontecimento e a verdadeira fé, né? Aí eu estava procurando essa passagem aqui que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? Que é essa que a gente está falando aí. Se a gente diz que tem um movimento lá, e às vezes tem esse negócio aí, né, essas coisas de facção, né, tudo mais. Aí, a pessoa que tem a verdadeira fé, né, a religião, como diz aqui Tiago, é que se guarda, né, das coisas do mundo, que se guarda, né, das questões erradas. Então, é mais uma questão de conduta. Tem que se guardar dessas coisas, né? E peraí, tá acontecendo o que aqui? Tá fazendo a violência? Peraí, a gente não compactou com isso. A gente tem que chegar e falar para esse grupo, né? Sim. Entendeu? Mas não é nesse sentido que eu tô falando. Sim. Quando a gente tá conversando aqui. Eu estava falando com o Caleb e eu encontrei um amigo meu, a gente congregou ali na Polo. Fazia muitos anos que eu não tinha contato com ele, né? Ele veio uma vez aqui, veio um pouco, mas assim, de a gente conversar, e acabei encontrando ele um pouco mais cedo, e a gente começou a conversar sobre algumas coisas. E aí ele fala dessas questões, da questão da instituição, da igreja. E ele me falou de uma situação que, pelo menos, eu não sei se procede esse dado, né? Se esse dado é real, mas se é real esse dado que ele me falou, para mim é muito alarmante. Ele falou que estima-se que há cerca de 14 milhões de desigrejados no Brasil. Eu não sei se procede esse dado, porque eu não pesquisei, enfim. Ele também não me citou a fonte. Mas, partindo pelo pressuposto que seja real esse dado, é alarmante. Não, mas eu vou dizer para você, é porque, pela conversa do seu amigo que a gente falou, não vamos falar nome, né? Ele está ouvindo muito Caio Fábio, porque quem falou isso foi Caio Fábio. Fábio, com certeza ele ouve muito Caio Fábio, que para mim é uma aposta. Aí então o que acontece? Ele estava falando, não é novidade, já foi falado isso na igreja várias vezes, que o número de desviados é maior do que aqueles que aceitam a Jesus. Qual é o plano macabro de Caio Fábio? É pegar esse povo para ele. O diabo, quando caiu do céu, ele não tem, a vontade dele não é pegar, já que ele está indo para o abismo, é puxar o máximo de gente. Como os santos ele não puxa os caídos. Então o que Caio Fábio falou? Qual é a proposta de Caio Fábio para esses aí que ele está dando o nome de igrejado? Eu vim para eles, esses que não se encaixam em lugar nenhum. Aquela conversinha fiada, mole, um homem... É contra o sistema. Isso, é contra o sistema, mas na década de 90, um dos maiores nomes desse sistema era o próprio Caio Fábio. Sabe aquele cara, é o diabo mesmo, sabe quando o diabo perde o céu e fala mal do céu porque ele já perdeu a oposição? Aí então o que acontece? Esse povo desigrejado é o povo desviado. Ele não incentiva para ir para a igreja. Fica em casa, não vá para esse sistema. É um trabalho do diabo pesado, gente. Pesado. Aí então o que acontece? Essa conversa aí que você falou, eu já ouvi, eu conheço essa conversa. É um trabalhado do diabo muito forte. Então, na verdade, é uma manipulação de dados. Quem está sendo manipulado é ele. Mas a pessoa pega não, isso é verdade. Esse dado não é mentiroso, não. De 14 milhões de desigrejados. Eu não sei o número, mas o número de desviados, desviados eu sei que vamos supor, 50-50. Mas entenda, ele está usando um título de desigrejado. Se você é desigrejado, você é o quê? Porque o termo não, vamos lá, ele está querendo, é porque ele está querendo ser o refúgio desse povo. Mas o termo desigrejado que a gente se utiliza não é desviado. Não é filiado à congregação. Tipo a pessoa que é desviada, aquela pessoa que diz que não é evangélico. Tem imagina desigrejado, ele afirma que é cristão, ele diz que é cristão, mas ele não congrega. Mas não é você que diz, ou você não é. Assim, eu posso dizer qualquer coisa de mim. Não, mas eu estou falando do termo que a gente se utiliza para falar do desviado. Mas entenda, Caio Fábio
Ele é muito. Não, Caio normal. Possível. Mas entenda o que eu vou te falar. Caio Fábio está fazendo um jogo de marketing, por quê? Porque ele sabe, já não é novo, essa informação não é nova, que o número desviado é muito grande, tanto quanto o número de gente que aceita. Diz que é bem maior. Sim, Só que ele não ganha nada mais na igreja. Ele é um cara fracassado. Ele é uma aposta. É uma aposta. Então quem é o público que ele tem chance de conseguir? Aqueles que não estão se entrando em igreja nenhuma. Aí então ele falou, os desigrejados. Então eu vou pegar esse povo para mim. Você está entendendo? Mas agora ele está colocando como pai do desigrejado. Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu estou falando em termos de terminologia, desigrejado e desviado, para a gente são dois termos diferentes. Embora, é isso que eu estou dizendo. Para mim é a mesma coisa. Não, para você, para mim é a mesma coisa, mas há terminologia que a gente se utiliza, porque, por exemplo, você fez, por exemplo, desviado é uma pessoa que não quer saber nada de igreja. Quando a igreja se deparou isso, não sou mais crente, não sou mais igreja, não. Mas, por exemplo, o desigrejado, eu já ouvi várias pessoas na internet, em redes sociais, dizendo, não, eu sou cristão, mas eu sou desigrejado, eu não tenho igreja. Esse é pior do que o que está em pecado. Agora, aí esse eu estou dizendo, então, são duas terminologias. Eu estou falando que, como você encara, eu estou dizendo que, eu estou falando como você encara, eu estou falando que as terminologias que nós usamos são diferentes para as casas. Eu estou falando, o desigrejado, ele não se vê como desviado, ele não entra no dado de desviado. Não entra. É isso que eu estou dizendo. Ele não entra no dado. Não tem igreja. Quer falar? Desigrejado não tem igreja. Pode falar. Vamos lá. Eu não lembro qual foi assim, o título do podcast que eu vi sobre esse assunto de Caio Fábio e esse assunto do desigrejado. E, provando por A mais B, o pessoal desse podcast mostrou algumas conversas e entrevistas de Caio Fábio mostrando que ele, o Caio Fábio, queria unir tanto os desviados quanto esses que se intitulam ser igreja. Porque, segundo na entrevista de Caio Fábio, ele disse que a maioria, o número que usou foi 99% dos que estão desviados é por causa da igreja. Palavra de Caio Fábio. O cara gravou essa entrevista dele e eu vi o cara falando. Então ele quer unir tanto os que estão... Ele vai ser a igreja perfeita. Bom, mas unir no sentido, ele quer unir no sentido para dar ênfase à sua narrativa. Ele quer ser um influenciador desses. Para ele. Eu estou entendendo. Credibilidade ele não tem mais nenhuma no meu cristão. Zero. Mas é que tá. Mas assim, por exemplo, eu estou entendendo o que você está falando. A causa que possa ser a pessoa se desviar tem alguma questão com a igreja, mas, por exemplo, é isso que eu estou dizendo. O desigrejado, ele não se vê fora do cristianismo. É isso que eu estou dizendo. Por mais que ele acusa um sistema, obviamente, da igreja, por ele não congregar, por não fazer mais parte. Mas ele não faz. Mas ele não se. Caio Fábio. É isso que eu estou dizendo. Ele pode querer unir, ele pode pegar para unir no sentido de narrativa. Mas no sentido de unir para ficar esses dois povos unidos. Ele quer. Mas nós sabemos. Quer ver uma prova? Só isso que eu estou ele vai no programa de Danilo Gentili. Para Danilo Gentili, para Caio Fábio, Danilo Gentili é um crente que não se encaixa em igreja nenhuma. Porque Danilo Gentili não saiu da igreja. E para ele, não, eu vim aqui para esse povo. Então ele quer, porque ele não tem mais credibilidade. Um cara que adulterou com as próprias secretárias e não fala, ele é um cara que ele está todo errado e ainda se acha no direito de criticar um sistema de pessoas que são imperfeitas. Mas então você está entendendo? Vai se unir, exatamente, o nicho que ele vai alcançar aí é esse nicho, por exemplo, da igreja inclusiva. Que não se encaixa da igreja tradicional. Não, mas pega muito que não é inclusivo, mas que não quer se submeter a nenhum pastor. Eu entendo, mas é que está. Mas o desigrejado, o desigrejado ele não quer submeter a ninguém. Então, é isso que eu estou dizendo. Ele pode unir no sentido de narrativa, no sentido de juntar essas pessoas e ele se colocar como líder. Ele já se colocou. Mas ele pode se colocar, mas o desigrejado, a percepção, eu estou falando da percepção do desigrejado. Eu estou falando do que ele quer fazer. A percepção do desigrejado, ele não tem essa questão de liderança, então ele não vai se submeter a isso, exatamente. Ele já saiu disso, então tudo aquilo que o desigrejado soe como um sistema, ele está fora. Mas não existe movimento sem um líder. Movimento sem um líder, ele morre. Mas não tem desigrejado. Qual o líder do movimento? É aí onde ele se engana. Esse amigo, ele fala de um sistema, mas ele está se inserindo em um novo sistema. Sim, eu entendo que você está se inserindo. O problema é que ele, esse cidadão aí, ele quer colocar na mente dos desigrejados que estão na igreja, mas não querem me submeter a placa nenhuma. Esse tipo de povo
juntar com aqueles que estão lá fora, que não, eu estou fora mesmo, porque eu não quero mais nada, e junta para ser o público dele, sem compromisso nenhum, sem pregar céu, sem pregar Deus, sem pregar nada, apenas para seguir ele, redes sociais, que de certa forma é ganho para ele, é ganho, esse pessoal, ele uniu sim esse é pessoal. Congregação, o ser humano não vive sozinho não, gente, você só muda de uma tribo para outra. Mas trabalhar ele não o quê? Aí meu desigrejado é o quê? Ele pode ir na casa dele, uma farra, ou, por exemplo, online, mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando nesse sentido, eu estou pegando agora. Caio Fábio faz evento, meu amigo. Eu estou falando do Caio Fábio, eu estou falando do porque eu fui ver alguma questão desses desigrejados, fui ver alguma pessoa desigrejada, e é exatamente essa questão que como eles se colocam. Estou falando da percepção deles. Porque uma coisa é eu sou desviado, dizer que sou desviado e não tenho querer voltar, né, um dia. Porque a gente sabe o que é desviado. Quando a gente sabe que não, sou desviado, não tenho nenhum compromisso. Mas o desigrejado não, ele é contra a igreja. É, isso é contra a igreja. Ele não é contra. Ele se diz, eu sou cristão, desviado. Eu não sou cristão. Ou seja, o desviado, ele rejeita tudo, não é só a igreja. Ele rejeita os valores, tudo. O desigrejado, não. Ele lê a palavra, ele faz o culto lá online, ele estuda em casa, ele faz o culto familiar. É isso que eu estou dizendo. Então, da percepção do desigrejado, é isso que eu estou dizendo. Ele pode ter um sentido de narrativa. Eu acho que essa é a imagem que eles passam. Porque eu vou colocar para você. Só tem um pecado que eu vejo Caio Fábio falando firme. É falar mal da igreja. Ele não detona, ele não prega, ele não fala de pecado nenhum. Se o cara disser que está no pecado da homossexualidade, ele não tem nenhuma palavra de mudança. Não. Porque o cara adulterou. Não fala. Ele quer atrair gente que quer fazer o que quer da sua vida e dizer, eu amo Jesus. Ele é um herege. Mas ele vai atrair. Isso aí vai atrai, é claro que atrai. Esse pessoal que não está na igreja, ele não tem compromisso com nada. Tem compromisso não. Eles estão é difícil para a gente que vai. Agora, no sentido de narrativa para criticar a igreja, o desigrejado serve a ele, no sentido de criticar a igreja, de narrativa. Por exemplo, quando surgiu aquela canção daquela menina lá, né? Que foi uma polêmica. Sim. Muitos do que criticavam eram desigrejados. Porque no sentido narrativo, para criticar a igreja, obviamente que o desigrejado serve. É tipo muitos usaram aquela música no discurso. É tipo o liberal que ele muitas vezes serve a causa da esquerda porque ele só se preocupa com a economia, mas ele não entende porque é questão cultural. O Olavo falava isso. Né? O Olavo falava que o liberal, né? O liberal ele serve a causa comunista porque ele só se preocupa com a questão econômica. E o Olavo Tavares fala que a questão comunista, a revolução não é econômica, cultural. Sim. Então você vê que o liberal ele aceita todas as demandas culturais ou daquilo que o progressivo ele prega, mas a questão econômica só é contra a economia. Sim. Então, assim, no sentido de narrativa para engajamento, ganhar força, eu acho que sim, o desigrejados serve para o Caio Fábio para meter o pau na igreja, mas no sentido de se unir uma simbiose, pelo menos eu particularmente ainda não vejo. Não sei que para mim ainda não vejo. No sentido de congregação ele é fraco, no sentido de congregação. Mas na verdade ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso. Mas sim. Uma hora ele vai ter. Mas eu só tenho uma coisa, Deus não está no negócio. Claro que não. Ele tem congregação. Se ele não tem, porque ele é um rebelde. Está desobedecendo, está fora do plano de Deus. Está fora do plano de Deus. Não adianta não. Foi exatamente isso que eu perguntei com esse meu amigo, né? Certo. Essa questão. Sim, finalizando, meu velho. Nem sei um pouquinho disso aqui. Não. Aí, como o Deus prometeu, Deus cumpriu. Você vai ver no versículo lá no final, 42, 43, 44, que de fato eles se salvam, né? O apóstolo Paulo e os demais, 700 e algumas pessoas, isso? 776, se não me engano, as pessoas que estavam. Soldados, né, também. Que estavam a bordo ali daquele navio. O navio se perde, a carga se perde. Mas o principal, todos ficam com vida. E Deus cumpre aquilo que prometeu a Paulo. Todos iam ficar com vida. E aí, agora o irmão Juscelino vai entrar no capítulo 28, que é onde o apóstolo Paulo ele vai atracar e vai decorrer. É verdade. Havendo escapado todos, literalmente todos, como Paulo disse, e a gente tocou nesse assunto, ele exortou que não se responsabiliza quem anteriormente se lançasse ao mar, porque se lançasse ao mar ele não era responsável, porque se ficasse Deus ia guardar e chegar todos ao destino, como o anjo falou, escaparam-se todos e chegaram. E como foi comentado aqui, sim, era plano de Deus, sim,
Paulo, teve que chegar em Roma. Se a gente ler o que está no capítulo 23, o versículo 11, a gente vai ver que é Deus falando com Paulo. Olha o que está em 23:11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que tu testifiques também em Roma. Então, de uma forma ou de outra, Paulo tinha que chegar lá. Pensando em si ou não, pensando na missão ou não, eis o motivo de Paulo ter apelado para César. Porque, apelando para ele, eu vou chegar lá. E se a gente ler o que está em Romanos 15, do 22 ao 29, é Paulo escrevendo aos romanos, antes disso acontecer, que tinha desejo de ir lá. Que eu quero pregar para vocês, eu quero ir até vocês, porque a carta aos romanos foi escrita antes desse episódio que a gente já está falando, cerca de mais ou menos, se me falha a memória, 53 por aí assim, ou 57, foi escrito Romanos, e a gente aqui já está no ano 63, é o ano que finaliza Atos dos Apóstolos, ou seja, Paulo já tinha escrevido antes disso que queria estar lá em Roma, e Deus tinha otorgado que ele precisava estar lá. Então, de uma forma ou de outra, é verdade que Paulo ia chegar lá. Como chegou, como evangelizou e mostrou sinais, prodígios de Deus, que é confirmação da igreja, galera. A gente falou aqui em vários tópicos, igreja, mas eis esse problema de alguém se decepcionar com a igreja, se desigrejar, é porque a igreja está fugindo de um foco, fugindo da sua missão real e deixa de participar de alguns propósitos de Deus prover alguma coisa para a igreja, de pregação, ensinar esse milagre, e cai uma descredibilidade. Aí, por causa da natureza humana, de eu não ver isso e me apegar às coisas da natureza humana, contenda, desilusão, isso e aquilo outro, a gente se decepciona com a igreja. Na última lição, que a gente viu da classe de adultos, a gente fala que a esperança que a gente tem é uma âncora. E ancorado nisso, estamos firmes, independente de qualquer coisa que aconteça. Aí é o que dá tanto a questão dos que se desviam, como a questão dos que não se firmam dentro da igreja e acham que ainda estão na igreja. E com certeza, não estão. Isso é uma concepção minha. Um desigrejado está no mesmo patamar de um desviado. É a minha opinião. Se eu estiver equivocado, os irmãos me perdoam. Eu ainda pioro. Tem pessoas que estão afastadas aí, viciadas em alguma coisa, por exemplo, na prostituição, em alguma coisa, que na minha visão ela pode estar mais perto ainda do que um desigrejado. Porque o desigrejado... É o publicano fariseu, né? Isso, exatamente. Porque a pessoa ali, ela está escrava do pecado, ela às vezes está lá chorando, querendo se levantar, mas está preso do pecado. O desigrejado não. O desigrejado ele está santo e não precisa disso. Se está lá fora, conhece, o desigrejado conhece a palavra. Exatamente. Imagina só, eu aceito Jesus, congrego na igreja, me batizo e estou lá. E não vejo aquilo que eu estou lendo. Qual o problema? De uma forma ou de outra tem que acontecer. Não a questão do amor, de apego romântico, essa paixão que estão pregando aí, mas o amor de orar pela pessoa, de mostrar o céu, de se preocupar com o bem espiritual antes do material. Isso eu falo dentro da igreja. Eu falei Entendeu? Eu disse, eu tenho dificuldade de entender. Eu falei isso para ele. Como um cristão não quer estar indo no mundo dos seus irmãos. Como? Muitas vezes a gente é taxado como duro, grosso. Mas não, mas faz live. Mas isso não é comunhão, Bruno. Não. Live não é comunhão. Não tem problema não, tem problema live não é comunhão. Você acha que live é comunhão? Eles faziam a distância, o partido do pão, era isso? Lá na igreja fazia. Não, de forma nenhuma. Eles compartilhavam o calor da igreja, meu. É isso, sabe mesmo? Compartilhar. Mas tem um problema aqui, o problema da gente se ajeita aqui, se ajusta. É isso, evangelho é isso, gente. Claro.
E eu vou até mais além. Hoje, se a gente for um pouco assim, mostrar o que é a verdade e cobrar um pouquinho, a gente está, para alguns, espalhando. Quando a nossa intenção é juntar. Se eu não, está tudo bem, fique tranquilo aí. Espalhando, olha, o fulano é amoroso demais. E não é isso. O amor não é isso. Que também é o maior sinal, e como mandamento, amar o próximo. E muitas vezes a gente tem que dar até a questão da nossa vida por isso. Até literalmente. Abrir mão de muita coisa. Hoje é impossível a gente, como Paulo escreveu, dar uma vida por alguém. Isso é complicado, né? Mas nesse sentido também eu posso abrir mão de muitas coisas e compartilhar, e pregar, e orar, e abrir mão. Esse é o verdadeiro amor. A igreja primitiva, que com o Atos, já falei isso aqui, que não finalizou ainda no entendimento. É verdade. Quando você ia falar, quando você disse que Atos terminou em 62, 64, aí eu falei, não, Atos ficou em aberto, né? É isso que eu ia falar, né? Terminou a história, o relato de Lucas. Mas o que acontece hoje? A igreja não continuou isso daqui. Porque veja que assim que Paulo atracou em Malta, sinais aconteceram. Estava lá se aquentando uma fogueirinha lá, pá! A serpente da vida pegou ele. E ficou só esperando morrer. É diferente, mostrou diferença. Mas isso é um cumprimento da palavra, aquilo que Jesus disse lá em Marcos 16, verso 18. Vocês pegaram a serpente. Você não ia a princípio o povo teve a visão. Porque isso daí não é como. Eu já vi aquela. Tem uma igreja dos Estados Unidos, né? Que as pessoas faziam isso literalmente. Pegaram na serpente, aí dentro do que acabou. Algumas pessoas acabou falecendo, né? Isso que vibra, né? Serpente, pegava, e acabaram morrendo. Não é isso que ele está dizendo, você pegar, você tem que pegar. Será que é o rei do aquilo? Você para mostrar. Sempre há um vigarista nesse meio e um monte de trouxa. Tem que ter um vigarista e um monte de trouxa. Porque. Esperto e besta. Aí, Jocelyn, a princípio o povo do barco teve uma visão como o povo de hoje assim esse cara é um assassino, pode ter caído dessa situação, um criminoso. Aí quando ele não morreu, aí é um Deus, né? É um Deus. Deus livrou ele do navio naufrágio, mas vai morrer agora com a picada. Com a picada. Foi isso que esperaram. Perceberam que não aconteceu nada, aí disse, agora ele é um Deus. Exatamente. Então, esses sinais faltam na igreja de hoje. Mas preste atenção que isso está atrelado a propósito de Deus, não a propósito de denominação, ou de alguém querer se promover, de pegar. Não, propósito do reino de Deus. Aqui foi para testificar que Deus era com Paulo. Continuando. Então, chegando em Roma, Paulo tinha o desejo de pregar, como já falei, isso está em Romanos 15, 22, 9. Também é a propósito de Deus. Atos 23, 11. Quando porém chegou ali, estava algemado e ainda assim, depois de reveses, tempestade, naufrágio, muitas outras provações, embora Paulo foi fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas. E isso já foi falado hoje aqui. É o que o Jesus procura mostrar. Essa facilidade, esse bem-estar, esse sucesso numa vida terrena. Mas o alvo do cristão não é uma vida terrena, é uma vida celestial. E se ele for traçar essa vida celestial, amiguinho, o que não vai faltar é empecilho. O que não vai faltar é uma contramão para você estar lá todos os dias. Você vai ser usado pelo mundo. Claro, é a contramão. Essa serpente aí, essa víbora que atacou o apóstolo Paulo, foi algo normal, como podemos dizer assim, ou tem algo por trás aí, espiritual? Eu acredito que foi algo literalmente normal, porque saíram de um naufrágio, estavam todo mundo com frio, chegaram em terra, fizeram a fogueirinha para quentar, lógico, Deus não perde tempo em serviço, perde, opa, vou manifestar eu no meu cérebro. Então, de uma coisa natural que foi, os gavetos lá, é normal que vinha uma figura junto. Paulo só balançou a mão e jogou no Olha aí. Não aconteceu nada. Uma muriçocazinha. Então. Mas só que os caras disseram, essa serpente é muito venenosa, né? Vai morrer. E para ser registrado, com certeza eles ficaram no aguardo. Mas Deus, para provar que cumpre a sua palavra, aquilo que pareceu normal e ia ser uma fatalidade, Deus literalmente
reverteu o quadro. Opa! Eles pensavam que Paulo era um Deus, né? Eles pensavam só do Romano, né? Ele era um Deus, ele sobreviveu. A gente pode assim até Paulo disse não. maquiar, num bom sentido, a história. Foi Deus que preparou isso, tudo para acontecer? Sim, de certa forma, assim que ele está no controle do ontem, do hoje e do amanhã. Ele já sabia o que iria acontecer. Mas isso que iria acontecer foi um fato realmente normal. Sim. Era o curso das coisas. Foram pegar as lenhas, os gravetos, e no meio veio sim, e pegou. E nessa naturalidade, Deus mostra o sobrenatural. E mostrou para eles próprios lá que Deus era com ele. Claro, sem sombra de dúvida. Continuando. Então, a partir do 28 e 30, Paulo ficou literalmente 2 anos lá. Nós sabemos que a pena que Paulo pegou, logo quando chegar lá, ainda que ele tivesse algemado e tudo, quando o capitão entregou os presos, Paulo ficou isento. Não ficou livre do problema, mas a prisão dele não foi larga. Foi domiciliar, né? Foi domiciliar. Ele recebeu essa, com certeza, óbvio, propósito de Deus, não foi arrumadinho do lado que ele quis persuadir um e outro, não. Propósito de Deus para que literalmente o Evangelho fosse pregado, porque a gente vê que muitos iam visitar Paulo e isso era permitido. Muitos se salvaram, muitos foram literalmente curados por ver aquilo que aconteceu lá da víborazinha. Muitos veio pela cura da mãe de Públio, né? Não. A mãe de? Deixa eu ver aqui. Do pai. É do pai de Públio, do pai de Públio, que estava com disenteria. Então, por ver esses sinais, olha os sinais aí de novo. Por ver esses sinais, muitos procuraram Paulo e iam visitar e eram curados. Sabe quem foi que Paulo pregou aí? Com certeza foi para Onésimo. Porque Paulo escreveu, eu não anotei em casa, estava lá em casa, um dos livros que Paulo escreveu muitas cartas aí. Foi para Filemon. Aí, se eu não me engano, Filipenses, não me lembro. As cartas as cartas. Filemon, Isso. Filipenses, Efésios. Pronto. E Ele escreveu aí. Então foi aí que ele conheceu Onésimo, né, o escravo de Filemon. Então, Paulo aí, meu amigo, olha só a estratégia missionária de Deus aí, né? Para levar Paulo para essa missão. Filemon, Éfeso. É um propósito de Deus. É. 1 Timóteo, 1 Timóteo, Tito. e mais aqui, cadê ele? Mas essa 1 Timóteo aí, É porque a segunda demorou muito. Um foi no início da vida e outro foi no final da vida. essa primeira prisão aqui é onde ele fica na sua casa, né? É. A segunda prisão, Ele estava no pé da morte. essa prisão Na segunda. já é em 64, depois isso aí é por volta de Prisão é 60 aí. A primeira pessoa que pode ser 60 fica 2 anos, 60 a 62. Isso aí já é relatado depois. 60, depois. 62. Paulo ainda rendeu isso muito, foi Paulo. Rendeu muito. Morreu, mas rendeu muito tempo. É verdade. Paulo ainda estava para ser decapitado, na segunda prisão. Né? Na segunda. Isso, Que não é essa, que não é essa. Que não é essa. É bom deixar isso bem claro. Essa primeira é na casa dele, né? Que é alugou. A segunda é de fato na prisão. É. Né? É na prisão mesmo. É aqui Sem diz, nada, morreu sem olhar. É. Do Evangelho. Pelo Evangelho, a diferença. foi preso de novo em cerca de 67 depois de Cristo e levado de volta a Roma, onde escreveu 2 a Timóteo, e o encarceramento, a prisão de Paulo só determinou a ser ele decapitado, sofrendo martírio sob o imperador romano Nero. Foi no tempo de Nero já isso daí. Aí já era Nero, quando já era Nero já. Com esses governadores essa aí, segunda, né? porque o apóstolo Paulo fica de 60 a 62 nessa prisão, depois ele é solto, e por volta de 65 ele é preso novamente, culminando em 67 com... Lembrando que a gente comentou aqui, redução, lembrando que a gente comentou com outros dias, que foi depois de 64 que que Roma começou a perseguir os cristãos. Antes cristãos. não havia perseguição de romano a cristãos. De forma nenhuma. Ele não estava nem aí. Era decretou morte aos cristãos, né? Escreveu um decreto. E esse da seria bom. Lembrando que ele é professor de história, viu? Nero era um cara cruel. Esse rapaz aí é professor de história. O versículo 30 diz, ó, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum.
Com certeza isso é uma das maiores provisões de Deus. E Atos, como ia falar, termina de forma repentina, sem nenhuma conclusão, sem nenhum histórico final daquilo que começou a ser relatado com a igreja primitiva. Com certeza é um parênteses em aberto. É verdade. No meu entendimento, hoje nós ainda fazemos parte dessa história. Então, como foi dito por Martins aqui, quem tinha que ser assim pregado é agora. Mas, infelizmente, como foi citado, mercenários, falsos mestres, muita coisa que Jesus disse que isso iria acontecer. É relatado, inclusive, nas cartas de Paulo. Manda até Pilatos fugir disso. Muita coisa está acontecendo. Então, era para a igreja, hoje, igreja que se considera corpo de Cristo, ter essa base, ter esse olhar, ter esse foco para poder viver como igreja. E não se prender a muitas coisas e começar aquilo que eu falei, uma segregação de denominação, de costume, de cultura e aquilo outro. Quando isso acontece, a contramão deixa de existir, estamos correndo no curso do mundo. Isso acontece hoje, muitas igrejas que parecem pro lado, que parecem não sei o que mais lá, e na mente dos que estão naquela igreja, faz parte do corpo de Cristo. Olha o problema. Aí começa a ter essa visão terrena, aí lá vem o ciclo de novo, vai começar a pensar em riqueza, em bondade, em todas as coisas, somente nessa terra. E Paulo, nas suas palavras, se a gente pensar dessa forma, somos os mais miseráveis dos homens. Então a igreja primitiva e Atos dos Apóstolos que a gente estudou é o alvo disso. Por quê? Porque está literalmente moldada nos parâmetros de Jesus, fazendo à risca o que Jesus determinou. A missão, a grande comissão, ser testemunha literalmente dele. E o curso do mundo quer desfocar isso. Por isso que existem muitos pensadores, influenciadores, mestres, sei lá o quê, que tentam literalmente fazer aquilo que a gente mudou agora há pouco, normalizar as coisas para não ter a igreja. E o problema é que tem muita gente assim, ó, essa igreja que ele fala não é a denominação, é a corpo de Cristo. A gente tem que olhar isso, tem que prestar atenção nisso. Por mais que a gente seja rejeitado quando falar, quando ensinar, é porque nós estamos mostrando isso daqui. Coisa que eles lá na igreja primitiva faziam. Marquinhos foi bem feliz, como tu falou, a gente deve fazer a mesma coisa. Não é que eles faziam, a gente deve fazer. Porque nós somos testemunhas de Cristo. Seguir o exemplo. Seguir o exemplo. Parâmetro aqui não vai faltar para isso. A gente comentou muita coisa aqui maravilhosa, experiências grandes, aprendizado para nós mesmos aqui, a gente falando e aprendendo o que deveríamos fazer. Mas infelizmente a igreja, eu não estou falando da corpo, estou falando de instituições, não vou pontuar uma por uma, nem separar uma que é errada, não. As denominações em totalidade estão desfocando isso. Estão enveredando no caminho de conversão e fazendo uma reconversão para a contramão. Isso é um problema. E nós, como igreja, temos que estar atentos. Temos que continuar com a plaquinha, embora levando pancada, que é pertinente a isso, Jesus não nos enganou. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Temos que estar com a setinha, ó, pode ser quem for, literalmente, ó, muitos desviados, muitos desigrejados, muitos que são fiéis da igreja, andando para cá, mas a gente tem que andar com a plaquinha, ó, a direção é ali, é para cá. Atos mostra isso. E ele não foi encerrado. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pode ter colocado um ponto final no texto, mas não colocou um ponto final no livro. O projeto, né? No projeto. Aqui tem a camisa aqui, Atos 29, né? Que diz que a igreja de hoje. Eu já vi isso. E é interessante. E isso precisa acontecer. É assim a nossa história. Agora, sabe o que eu estava meditando, você falando aí? A igreja continua, né? Continua assim. Você falando. É que vai entrar no céu. Exatamente. A igreja de Deus ela é intocável, né? A igreja, né?
Mas Deus, ele sabe colocar o seu povo no lugar. Uhum. Aí, ó, agora é por isso que eu não me estresso. Às vezes dá raiva, né? Uma vez eu passei mal em casa falando mal exatamente de problema de igreja. Tu acredita? É porque eu tinha um problema de epilepsia. A primeira crise que eu tive adolescente foi reclamando de igreja. Dessa divisão. Eu achava, pra mim, eu sempre tive essa visão como um absurdo. Eu fui tão ênfase que passei mal. Tu acredita? Com tanta ênfase. Acredito. Aí então o que acontece? Só que hoje eu já não sou mais assim. Eu não sou assim. Por quê? Porque Deus, ele sabe fazer. Eu tenho que cuidar de me manter nesse caminho. Deixa o povo jogar na placa, né? Deixa o povo melar a placa, eu vou lá pegar o paninho limpo, sujou limpo de novo e vou andando. Porque Deus, ele sabe congregar o seu povo. Sabe, sim, sabe. Deus, lá com a história de Israel, tu acha que Deus ele mudou? Ou Deus é o mesmo? O povo de Israel fizeram coisas absurdas de idolatria. Aí Deus simplesmente mandou um povo lá, mandou Babilônia, mandou Assírio, mandou Medo-Persa, matou tudinho e fez um povo novo. Meu amigo, se você quiser fazer parte, a mensagem sempre é a mesma. Deus, ele é bom, porque ele sempre está de braço aberto para receber você, independente do seu pecado. Isso não é suficiente para você, meu amiguinho, então você está querendo lutar contra. Aí então Deus está aqui recebendo. Se você não quiser, você vai ser levado pela maré, meu filho, e os crentes vão ficar aqui agarrados em Jesus. Pronto. Eu acho que a gente, crente, tem que se preocupar com isso. A gente tem que começar a se preocupar conosco. Claro. Segura na corda, irmão, e não solta não, porque o vento vai bater na gente. E vai querer transformar a gente nesse povo. Tá aqui, tô nem aí, tô cego, tô surdo, tô igual aquela imagem do macaco, né? Tô aqui, agarrado. Porque, irmão, o mundo não está fácil. Temos que sempre voltar em Atos dos Apóstolos para ser essa igreja. Claro, claro. Temos que consultar para ser essa igreja. Fazer parte dessa igreja. Acaba com o que eu sou, nós somos. Né? Acaba com esse negócio de que eu sou. Né? Não, nós somos, irmão. Eu sou, faço parte de um povo. O irmão lá da Coreia do Sul está lá adorando a Deus, eu faço parte daquele povo. E veja, irmão, somos um povo só. Claro. Veja que a gente, esse movimento dos igrejados, eles tentam nos persuadir a nós sairmos desse ambiente para fazer esse movimento que eles acham que é certo. E aí, inclusive, eu fui até acusado de ser cúmplice do sistema, né? Da corrupção que há no sistema, você é cúmplice e tal, porque você dizima, porque você oferta, então você é cúmplice. Então, assim, olha a mentalidade. Veja que o argumento que é utilizado para desviar. Então, assim, é isso, mano. As sutilezas que são trazidas que a gente tem que estar firme na palavra, para que a gente não seja de fato moldado. Né? Isso seja de fato moldado. Eu sempre, quando eu falo sobre a questão de engodo, de falsidade, eu sempre me lembro uma reportagem muito antiga. Que aí havia uma quadrilha que falsificava notas falsas. E a falsificação foi tão boa, mas tão boa no salão, que a polícia teve dificuldade. Prendeu o original. Então, assim, é isso que Satanás faz. Claro, claro. Porque se fizer aquela falsificação grotesca que a gente era quando criança, que lembra? Pegava aquela nota falsa. Eu era criança, eu queria com aquilo, eu achava que era de verdade. Inclusive, cheguei até ir à venda na mercearia. Não, eu quero lembra não? Aquelas notinhas pequenininhas. Né? Aí eu pegava e fui, não, mas aqui não vale nada. Eu acho que não vale nada, você tem dinheiro. Mas eu não tinha essa noção. E às vezes tem muitos crentes que não tem essa mentalidade, é menino ainda na fé, não amadureceu, e até essas falsificações grotescas, eles caem. Mas existem as grotescas e existem as sutilezas, as que são bem feitas. Claro, Satanás, ele é desperdício. Então a gente tem que estar atento. E como é que a gente vai conseguir, meu irmão? Combater palavras, não tem mais, não tem como. Não tem como esconder a palavra. Então isso aqui que a gente está fazendo, né? Isso é bom. Eu agradeço a Deus. E eu quero, de verdade, por isso fazer esse trabalho. Porque aqui não tem ninguém maluco com ele. Todos estamos aprendendo. A quantidade de coisas que a gente aprendeu, né, galera? Durante o estudo de Atos é absurdo, é absurdo. A gente falou muito sobre postura de igreja, liderança, trabalho dos diáconos, direção do Espírito, batismo do Espírito Santo, profecia, comportamento dentro da igreja. E ainda vamos falar muito sobre isso pela frente, viu? Aí vai começar. Irmão, foi a gente vai terminar aqui, né? Enriquecedor demais e está só começando. Isso é muito bom. Está só começando. O problema é que... Posição da mulher. Isso, a gente falou sobre a posição da mulher. Tem mulher aqui nesse dia? Tem. As mulheres daqui são boas também, não tem besteira com isso não. Foi bênção, assim foi bênção. O problema é que a igreja hoje... O assim, da igreja foi o que deu mais trabalho.
Não, o que deu mais briga foi o do Bater Espírito Santo, foi daquele do Glória a Mas Deus. também tem um comportamento ali que eu tive um irmão cantando, aí o próximo aí pode, aí teve aquele negócio todo, retrocesso todo ali. Aquele dia eu tava fazendo assim, ó, esquentou tanto que eu vi. Para explicar ali, mas não entrou na mente dele. Tudo mais é assim, irmão. Mas é isso aí mesmo, é isso mesmo. Inclusive, eu, estou falando particularmente, nesse sentido agora da pessoa que você tocou o nome, me tristeza por não estar vindo. Verdade, me tristeza por não estar vindo. Por causa de uma discordância, por exemplo, teológica, do ponto de vista da palavra, a pessoa se absteve de vir aprender. Porque todos nós estamos aprendendo. Mas eu acho que não é por isso não, que ele não está vindo não. Como eu falei, eu acho que ele está cansado. Enfim, o problema é que isso... assim, ele... pode ser que não, mas assim... Porque depois daquele debate ele contou vindo. Não. Veio sim. Não, do dia que eu vi não. Mas ele estava vindo, ele não deixou de vir. Não, depois estou falando do dia que você não veio, eu vi. Você tem para me tocar atrás assim. Depois disso eu não venho. É isso que eu estou dizendo, não venho. O problema é, tomando isso como exemplo, e pegando o gancho do que o cara falou de sujar a plaquinha de você está contando o caminho, não é para cá, o caminho é para lá. E tem muitos que estão dentro da igreja trilhando o caminho contrário por causa dessas coisas, porque não concordam com um pensamento no qual a Bíblia está mostrando em confronto do que eu estou pensando. A isso, de certa forma, é uma pedrinha naquela plaquinha que eu estou apontando, mas eu estou para cá e essa pedrinha que me sujou, então não adianta, eu queria ir aqui ileso, servir do meu jeito, pensar do meu jeito, e não é assim. Inclusive nessa situação a gente está mostrando algo para a própria igreja que necessita fazer isso. Veja que Paulo escreveu várias cartas doutrinárias para quem? Para igrejas. Uma frase que fala sobre essa questão aí, né? Dentro dessa questão, mas sim, veio até para Caleb, deixa eu voltar aqui. Tá um pouco do seu lado aí. Tá, diz assim a frase, rapidinho. Rapidinho aqui. Não, daqui não. Não veio para tu não, mas veio para outra pessoa aqui. Aí diz assim a frase, sobre essa questão de você levar essas pedras aí, né? E também tem a questão de você escolher o texto bíblico que lhe satisfaz, né? Tem muito disso. Aí o cara quer seguir, às vezes, mas está desviado de qualquer forma. Mas diz assim, ó, é o Agostinho de Hipona. Diz assim: se tu só acreditas nas partes da Bíblia que te convém e rejeitas as que não gostas, não estás crendo na Bíblia, senão em ti mesmo. Óbvio, começa a fazer isso. Pronto, então eu vou ter que escolher esse texto aqui, porque eu quero seguir desse jeito aqui. Deus quer outro, Deus quer que eu siga aquele caminho, mas eu quero seguir esse. Aí você começa a seguir nesse sentido aí. Quando a discordância é sentido do ponto, como eu posso dizer, divergente teológico, isso não implica na nossa fé, né? Não implica no sentido de confrontar a Deus. Ok, por exemplo, sobre o que a gente escatológico, eu sou pé, eu sou pós. Isso não interfere na questão de fé? Ok. Mas quando é no sentido de que isso interfere na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, aí... Lá na escola, quando a gente trabalhava, eu sou da Assembleia, ele também é Assembleia de Deus, só que ele é Bom Refúgio, nem falei da sua igreja. Ele é da Bom Refúgio, né? E o outro amigo da gente era da Presbiteriana. E a gente conversava porque entre nós não tinha pretensão nenhuma de desclassificar nada. Nada. Eram todos ali do grupo. Agora, quando o cara é doente para querer detonar, aquela coisa assim, eu não quero nem conversa. Eu converso com o cara do mundo, mas não converso com ele. Entendeu? Agora, você juntar com pessoas, porque eu não estou, é sério, gente, eu tenho preguiça, eu morro de preguiça de querer discutir esse negócio. Eu gosto de conversar sobre o assunto. Discutir. Porque você vai ficar com a sua bandeira da predestinação, o amilenismo, maravilha, arranca o céu junto. E eu vou ficar com a minha na Assembleia de Deus. Não adianta discutir esse assunto, gente. Agora, quando conversava, a gente conversava, a gente se divertia, a gente brincava, eu até fazia piada, aí eu me divirto. Agora, fazer piada um com o outro, com a visão. Ele assistiu aqui, quando a gente passava vivo, ele chegou a assistir. Deixa eu tomar um exemplo que aconteceu aqui domingo, retrasado. O pastor Márcio aqui levantou um momento de oração e adoração. Inclusive, é você que louvou. E eu não vi. Eu comentei com você, o momento agora será esse. E eu não vi. Ninguém fez isso. Poxa, quando se abre a oportunidade, ninguém faz.
Aí quando tem alguém pregando, a igreja presta atenção, aí para me promover, vou fazer. É verdade. Olha o problema. É verdade. Aquele foi um momento para você extravasar. Tem momentos, existem momentos para isso. O que faltou foi o entendimento. Ninguém, eu e nem ele estava proibindo que isso acontecesse. Mas a Bíblia tem uma regra para isso, tem uma ética para aplicar dentro da igreja. E quando acontece isso, eu fiquei literalmente. Eu errei em deixar de fazer a minha parte para olhar nos outros. Eu confesso isso. Eu errei. Vocês me fizeram pecar, né? Porque o homem irmão, tenha perdão, eu não quero pecar no culto, não. Vamos direitinho, né? O pecado foi meu mesmo. Eu não quero olhar para a vida de ninguém, mas não aconteceu. Eu digo, mas rapaz, como a igreja está dormente? Inclusive eu fiquei dormindo com a Alice. Porque eu prestei atenção, eu digo, opa, agora eu quero ver. Nada. Mas abaixo de alguém aí, ou uma igreja lotada, mais um pouquinho de gente, que quem quer se promover acontece. Meu Deus do céu. Olha aí. Então são essas coisas. Então, quando a gente está para aprender isso, vai vir as pegadazinhas. Eita, peraí, não é bem assim não, o caminho é para cá. É assim que funciona. Mas infelizmente a gente precisa olhar para a palavra, aprender, continuar em aprender, para poder servir ao nosso Deus da forma que Ele é digno de ser servido. E o culto domingo passado também foi animado também, né? Uma vez foi animado também, os irmãos adoraram, ninguém ia proibir ali, ninguém. A irmã de Martins estava o tempo todo ali falando línguas estranhas, disseram até que ela tinha parado de falar porque ficou triste, cada daquela lição na escola dominical. Eu fico feliz por ela alegrou o culto todinho. Como exemplo daquilo que eu estava falando. Não atrapalhou o culto, ninguém percebeu. Eu percebi, ela estava lá falando línguas estranhas. Tem um momento para isso. Isso é ótimo, é isso que as pessoas não entenderam. Não é que não é proibido falar. É, por exemplo, assim, mas se eu estou no posto da palavra, quando esse posto da palavra, é se eu estou no culto. Hoje a gente chama culto. Eu estou ministrando a palavra. Não convém a pessoa falar em um tom que começa a ultrapassar o que eu estou falando. E aí que já começa a ouvir. Você pode falar. Porque quando dificuldade eu falo no meu corpo, tem você consegue se controlar? O que é que tem mais importante que a Bíblia, né, meu irmão? Não é. Você falar tão alto, extravasando tão alto, porque o Espírito Santo está dominando você? Não. O Espírito Santo não possui ninguém. Quem possui é demônio, o Espírito Santo não possui. É verdade. Eu sei que eu estou agradecido demais a Deus pelo momento que a gente viveu, pelas coisas que eu aprendi. Eu tentei pensar, mostrar alguma coisa que você não pensa diante do que você não lê, para que a gente possa funcionar do jeito que isso aí aponta, do jeito que isso aí mostra. Sendo assim, existe sim igreja saudável, existe, é possível, porque é somente essa que vai alcançar o alvo. Tem muita gente aí literalmente sofrendo o que não é para sofrer. Quando essas pedradas vêm nesse sentido, maravilha. Mas tem pessoas que evitam essas pedradas, voltam atrás, caem dentro de um buraco e eita, eu estou na prova. A situação é pior. É pior. Quando você sai do propósito de Deus, da pedrada, você está se recebendo pedrada, mas você está onde eu quero que você esteja. Tá bom. Quando você foge dessa realidade, a dor é maior. Veja o que a igreja. Fica perdido, né? Fica perdido. Inúmeros relatos de casos que a gente leu, explicou aqui, de pessoas que sofreram nesse propósito. Sansão, né? Muitos. Aí, Sansão sofreu, viu? Aí olha aqui, né? olha que olha para trás. Por quê? Porque deixou o propósito. Ele era nazireu do nascimento, ainda quis. O pai disse: será que tem nome do arraial aqui que te satisfaz? Ele quis lá para casa. Será que isso que Sansão passou? Geralmente nazireu era um voto que a pessoa fazia, né? Então ele foi nascimento, o próprio Deus disse: não, ele foi Deus, foi Deus. Exatamente, Deus, não, você nasceu nascimento, não é voto não. Esse sofrimento de Sansão foi por causa do reino? Óbvio que não. Não foi por causa do reino, foi por causa da desobediência dele, diferente dos naufrágios, dos açoites que Paulo e a igreja primitiva passou, totalmente diferente. É tanto que para uns tinha consolo, para ele foi o preço. Essa é a diferença. Nós precisamos continuar aprendendo isso para servir a Deus melhor. Próxima semana estaremos estudando Romanos. Tá? Romanos, infelizmente, Jocelyn. Tá de férias, né? Você? Tô de férias! A gente vai iniciar. Como é que a gente vai fazer?
É o quê? Na semana a gente decide. Continua do mesmo jeito, 2 pares. Não, mas me diga uma coisa, não. Porque é menor. Se você quiser, Luciano, você pode fazer isso aí. Se você quiser dar uma olhadinha e botar o panorama pra gente, pra dizer se vai ser 1, 2 capítulos, se você quiser, na semana a gente decide. Tá? Na semana decide. Tá? Sobre o que a gente ia, como a gente vai falar, assim, 1 ou 2, né? Pra gente, não é grande Romano, né? Não é tão grande assim, aí dá pra... É profundo. Viu? Aí por isso que eu fico receoso de ser 2 capítulos. É profundo. Tem muitas coisas que vai literalmente partir para questões doutrinárias. Literalmente. Pode ser, irmãos. Pode ser, teológico. Tchau, finalizando.